Você já parou para estudar sobre a importância da fé e distinguir a fé espiritual para a salvação, a fé espiritual de um dom? Hoje nós vamos aprender isso de forma muito clara nesta lição. Essa lição que é comentada aqui da classe dos adolescentes, lição de número 11, onde vai tratar sobre a importância da fé. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre a história da salvação, texto escrito e comentado pela irmã Thaís de Paula Martins. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa teu comentário, teu likezinho, de onde você está me assistindo, coloca aí nos comentários que Deus edifique você pela palavra, tá? Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero que o Senhor fale contigo nesta ministração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos então na lição de número 11 aqui da classe dos adolescentes. Vamos trabalhar sobre a importância da fé. Essa lição trata sobre a história da salvação, lembrando a você que esse texto é escrito pela nossa querida irmã Thaís de Paula Martins, e foi escrito e comentado em 2022. Eu já comentei essa aula para você. Essa lição sempre repete de 2 em 2 anos e chegou o período dela retornar, porque entende-se que o adolescente precisa mudar de classe, tá? A nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Leia esse texto junto com os teus alunos. Leia também a mensagem que se localiza em Hebreus capítulo 11, versículo 6, em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou postando aula para você praticamente de todas as classes. Adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, toda quinta-feira às 18 horas é o período, é a aula da classe dos adolescentes, onde nós postamos essas lições. Como eu já gravei, eu vou estar reeditando a aula para que você tenha uma aula de excelência aqui na nossa EBD, porque a aula ficou de excelência mesmo. E eu espero que o Senhor ministre ao teu coração através dessa palavra, que você venha a ser edificado. E o meu desejo é que o Senhor te abençoe. Ore por nós para que o Senhor nos capacite para podermos aprender da palavra e, claro, te ajudar a crescer em Jesus. Tenha uma ótima aula para a glória de Deus. Hoje nós vamos tratar sobre o dom da fé, ou a fé como um dom. É muito importante entendermos que a fé, ela é um dom de Deus, dado por Deus, para que possamos crer em Jesus, ter um rumo na vida e também alcançar o impossível, por causa da misericórdia e da graça de Deus. A fé ela é estabelecida exatamente para o nosso crescimento em Jesus. A Bíblia fala sobre a fé. Existe na Bíblia esse conceito de fé de uma forma bem clara. A fé para a salvação, você precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é pela fé somente. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ela revela então esse poder de Deus. A fé também pode ser conhecida como um dom espiritual, ou seja, a fé do impossível que move montanhas. Isso também é visto na Escritura como um dom de Deus que te guia agora para esse crescimento em Jesus. Isso está presente lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a seguir. Você vai perceber a menção a respeito da fé como um dom de Deus. É importante também compreendermos que a fé, ela nos ajuda a ter um rumo também na vida, para que possamos prosseguir, caminhar e estar vencendo as barreiras e as dificuldades do nosso dia a dia. A fé também nos ajuda a superar os limites. Essa fé que nos ajuda a superar os limites, quando é canalizada em Cristo, nos fortalece para a glória de Deus. E pela Bíblia, a fé é uma certeza absoluta no impossível. E quem é que realiza esse impossível? É Deus. A fé declara então a glória de Deus. A fé declara então essa firmeza em Jesus. A fé declara então essa firmeza nos propósitos de Deus. E é necessário então que nós tenhamos a fé de acreditar que Deus é aquele que realiza o impossível.
de acreditar que Deus traz vida a algo que não existe, de acreditar que Deus ele abre porta onde não tem, de acreditar que Deus ele molda o nosso caráter pela fé, nos guiando então em Cristo Jesus. A fé é totalmente diferente dessa perspectiva errônea e teológica que existe nos nossos dias, desse massagear então do ego, trazendo então esse conceito de colocar o homem no centro de todas as coisas. A nossa linha de pensamento, a partir da perspectiva da fé, defende ao contrário. Quem que está no centro é Jesus. A fé não está firmada em você, como ser humano, mas a fé ela parte de Cristo, ou seja, a nossa fé tem que ser centrada em Jesus, firmada em Jesus. É Ele que pode tudo, é Ele que faz tudo. A nossa fé tem que estar ligada em Deus e não no ser humano, mas no Todo-Poderoso que realiza milagres a todos aqueles que creem. O primeiro ponto da nossa aula de hoje, já avançando, trata sobre o seguinte assunto. O que é então fé? Se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário. A fé é a certeza absoluta de que Deus pode realizar o impossível. No campo da fé, nós precisamos destacar que não há espaço para dúvida e nem incredulidade. É muito importante você ler Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e versículo 6. Aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, é necessário que tenha fé para se aproximar dele, para estar com ele, caminhando exatamente crendo que Deus tudo pode fazer. Se nós acreditamos nos milagres, nas promessas de Deus, nós então agimos pela fé. Isso também demonstra, nessa definição sobre fé, que a fé exatamente ela aponta para o impossível, para o reino espiritual. E nessa linguagem espiritual, nós entendemos a partir da ótica do Novo Testamento que a fé está presente também no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada como servos de Cristo. Diante disso, o primeiro subtópico destaca o seguinte assunto, que a fé é uma certeza. A fé ela é uma certeza concreta, de forma específica e sobrenatural também. Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz então essa certeza para nós. A fé crê de forma invisível, de forma espiritual e de forma sobrenatural nos planos de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que exerceram a fé, de pessoas que seguiram a caminhada pela fé em Jesus. Observe o que é fé. O próprio Noé, lá no Antigo Testamento, recebeu a palavra de Deus. E Deus disse que haveria um grande dilúvio. E pela fé, Noé trabalhou e construiu a arca em um período em que a chuva ainda não caía sobre a terra. Noé fez aquilo pela fé. Construiu a arca crendo na palavra de Deus. Então aqui nós já temos uma definição. A fé é a certeza de acreditarmos na palavra de Deus. Nós cristãos agimos também pela fé. Exemplo, nós cremos que pela fé Cristo se entregou no Calvário por nós. Que o sangue de Jesus nos purifica então de todo o pecado. Nós acreditamos que pela fé, através do arrependimento, nós temos então nova chance, nova vida, transformação agora em Jesus. Nós acreditamos, pela certeza da fé, que muito em breve Jesus virá para arrebatar a sua igreja e nos levar para a sua glória. Isso é fé. A fé demonstra também essa certeza de forma muito especial e específica, nos apontando para o caminho que é Deus. A fé aponta para o caminho que é Jesus. É importante você ler o próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E também você pode ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, apontando para esse caminho da fé. Que Deus em Cristo use você. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto. Uma segurança, então, no caminho. A fé também aponta para uma segurança no nosso caminhar, na nossa jornada, de forma absoluta, de forma específica também. A fé traz essa segurança e também anima a tua alma.
A fé, ela guia você, ela muda o estado do espírito de alguém. Ela nos ajuda agora a ter um caminho. Ela nos ajuda agora a ter um rumo. Isso é fé. Muitas decisões que precisamos tomar são decisões tomadas pela fé, pelo direcionamento, pela certeza de que algo vai dar certo. Tem muitas pessoas que, por exemplo, ao tomar uma decisão, elas agem pela fé, agem crendo que tudo vai dar certo. Colocam a sua fé naquele propósito de forma clara, mesmo que ainda não aconteceu, tomando decisões que mudam então o rumo da sua vida. Isso é agir pela fé. Quando nós acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a fé ela se torna então mais clara, porque nós sabemos que quem nos dá a certeza de que algo vai acontecer é o próprio Deus Todo-Poderoso, que é soberano e age sobre aqueles que têm fé. Ao ponto do próprio Jesus deixar claro para os discípulos que nós precisamos ter fé, no mínimo pelo tamanho de um grão de mostarda, para podermos dizer a esse monte, mova-se, e ele então obedecer a palavra por causa da fé. A fé, ela move montanhas. Essa fé nos traz, então, essa firmeza crescente no nosso coração. Também traz a firmeza de crermos que Jesus está vivo. É pela fé que nós cremos que o Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra de Deus e muito em breve retornará para buscar a sua igreja, que você faz parte. Então, de forma prática, entendemos que a fé, então, é acreditar. Acreditar na ação e no trabalhar de Deus. Diante disso, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto. Por que a fé é então importante? Sem fé é impossível conversar com Deus, agradar a Deus e estar debaixo da sua vontade. É importante lermos Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, é somente pela fé que nós podemos orar, conversar com o Senhor, estar diante da sua presença, oferecer louvores, pregar o evangelho em seu nome. Isso é pela fé, o exercício dessa fé. Somente através da fé e essa prática no nosso coração é que nós percebemos então essa presença de Deus revelada a nós. É pela fé que nós entendemos agora o plano da salvação. O primeiro subtópico destaca sobre o seguinte argumento: a salvação é pela fé. Nós entendemos a partir da Escritura que a salvação estabelecida em Jesus é estabelecida por intermédio da fé. Para sermos salvos em Jesus, não precisamos praticar nenhum rito, nenhum costume religioso. Precisamos apenas crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mediante a fé. E sem a fé em Jesus, você não pode entrar no céu. Nós acreditamos no céu, na morada de Deus, pela fé. A Bíblia diz que Jesus nos deu a fé. E essa fé nos é dada por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dessa salvação de crermos no impossível. Nós não conhecemos o rosto de Jesus. Nós nunca tocamos em Cristo, mas pela fé nós acreditamos que Ele está vivo, que Ele existe, que Ele é Senhor, que Ele estabeleceu a nossa salvação, que está conosco, que ouve a nossa oração, que fala conosco mesmo sem termos ouvido a sua voz, o timbre dela como ela é, mas nós reconhecemos a sua voz pela fé. Ele fala de forma espetacular, nos guiando em sua linguagem ao nosso coração. Essa fé, então, aponta para o caminho da salvação. Por isso, crer em Jesus é crer em Jesus pela fé. Diante dessa questão, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto. A fé nos impulsiona ao bem. A verdadeira fé bíblica te conduz agora para um discipulado, te impulsiona para o bem. Te ajuda a guiar as pessoas agora em Cristo, para a glória de Cristo, para o serviço de Cristo, para o louvor de Cristo, para a exaltação de Cristo. Você passa a viver pela fé, praticando então a palavra, para a exaltação de Cristo. Você pode desenvolver a tua fé lendo a Escritura no dia a dia. Você pode desenvolver a tua fé orando ao Senhor, conversando com Deus. Você pode desenvolver a tua fé crendo na certeza do milagre.
Você pode desenvolver a tua fé crendo que Deus pode abrir a porta, direcionar você, guiar você. Afinal de contas, você também é filho de Deus e isso é pela fé. O terceiro subtópico desse ponto trata sobre o seguinte assunto. A fé, então, nos conduz ao futuro. A fé, ela nos leva aos mais altos padrões da vida cristã. Pela fé e humildade servindo a Jesus, somos guiados, então, ao padrão de Deus, à vontade de Deus, às promessas de Deus. A fé, ela abre, então, o portão espiritual para o nosso crescimento em Cristo. A fé aponta para o plano espiritual e no plano espiritual nós acreditamos nele por causa e por conta da fé. Hebreus capítulo 11 registra para a gente uma galeria de heróis da fé. Pessoas como você, como eu, que exerceram a sua fé rompendo os limites, rompendo as barreiras por causa da presença de Deus. É claro que essa ideia de romper os limites, romper as barreiras no nosso tempo, às vezes é distorcida para o ganho pessoal, para a glória humana. Você precisa entender que a fé bíblica, ela aponta para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor. Isso quer dizer que as vitórias que você tem, não é porque você não recebeu elas porque você é bom, porque você merece, porque você é capaz. Você recebeu elas porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus derramou sobre você a graça e a misericórdia dele. E ele nos guia, então, para um futuro glorioso diante da sua presença. Eu espero estar te ajudando em sala de aula. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto. Desenvolvendo, então, a fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, está escrito que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. A fé é estabelecida por causa da misericórdia de Deus. Está escrito também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque nós vivemos por fé e não porque nós vemos algo material, mas sim por causa da vontade de Deus estabelecida em nós. Mateus capítulo 15, versículo 28 também diz que Jesus disse à mulher, grande é a sua fé, seja conforme o que você deseja. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, a mulher foi curada. A fé é exercida no nosso dia a dia, por causa da graça de Deus, por causa do querer de Deus, da vontade de Deus. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre fé versus sentimentos. Nós precisamos deixar claro que a fé é a firmeza, é a concretude. Você crê em Deus pela fé, você crê que Deus pode agir pela fé. Não é um mero sentimento passageiro, é uma convicção. O sentimento, ele é passageiro, é uma emoção. A fé, ela é uma convicção em Jesus, no poder de Jesus, na glória de Jesus, no trabalhar de Jesus. E embora os sentimentos que nós temos sejam também importantes para a nossa área emocional, para a nossa alma, nós precisamos compreender que a fé ela é uma convicção que dá rumo à nossa vida. E eu posso exercer essa fé em concretude, totalmente diferente de um sentimento que eu estou sentindo no momento, mas eu estou realizando algo pela fé, crendo que Deus pode fazer. Então, toda a fé ela é estabelecida na vontade de Deus, no querer de Deus. Ou seja, nós nos apoiamos em Deus pela fé. Diante dessa questão, o último subtópico, segundo, do terceiro ponto, trata sobre crescendo então na fé. Como nós podemos crescer na fé? Nós podemos crescer na fé através do discipulado, através da leitura bíblica, através da oração, através do evangelismo, através da prática daquilo que nós acreditamos em Jesus, para a glória de Jesus. Ou seja, devemos buscar com profundidade um profundo relacionamento com Cristo, com Deus Pai, com a presença do Espírito Santo em nós, nos guiando então a um rumo pela fé. Se você tem dúvida de algo que você precisa realizar, procure a presença de Deus, a direção de Deus, o que a Bíblia diz sobre aquilo, como Deus está te orientando, porque Deus fala pela palavra e nós acreditamos nisso pela fé. A fé
é exatamente algo que nos ajuda a crescer, que nos traz então a maturidade cristã. Você passa a ser maduro pela fé. E essa maturidade cristã, ela não é estabelecida por causa da sua idade ou tempo de crente, mas ela é estabelecida à medida em que você crê em Jesus e crê na palavra e vive a palavra pela fé. Gente, eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, tira uma foto, marca a gente no Instagram, comenta aí, manda esse vídeo para mais alguém que você conheça. Me ajude a chegar nos 100 mil alunos, 100 mil inscritos aqui no canal. Em nome de Jesus, me dê essa força em Cristo. Compartilhe aí para que mais pessoas possam conhecer Jesus também. Se você está afastado de Cristo, quer voltar para Jesus pela fé, você pode deixar um comentário aí abaixo, nós vamos orar por você. Você pode utilizar o teu celular com o leitor de QR Code, escanear esse leitor de QR Code aí, que a nossa equipe de discipulado vai te orientar a servir a Jesus. É claro também que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura para você crescer pela fé em Cristo. Como dica de leitura, eu quero trazer algumas orientações para que você cresça como liderança em Jesus. Quero indicar para você o texto do John Haggai, Seja um Líder de Verdade, onde você vai ver aqui princípios que podem guiar você pela fé. Quero trazer como dica também para você hoje em sala de aula o texto do Bill Hybels, Chamado para Liderar. Esse material é espetacular e pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Outro texto que eu quero indicar para você é do Josué Campanhã, Líderes que Frutificam. Esse material muito bom, pode te ajudar a crescer em Jesus. E outro texto que eu quero indicar para você é do Bill Hybels também, Ocupado Demais para Deixar de Orar. A oração ela é estabelecida pela fé. Gente, que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: salvos para mudar o mundo. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.